Olá pessoal, tudo bem? Eu recebi muitas mensagens para fazer um contraponto a um certo vídeo que ficou famoso aí na internet, no qual o sujeito afirma que por existir a floresta amazônica, teríamos então condição suficiente para que na mesma região não exista um deserto e que essa mesma floresta regula ou controla a umidade do planeta. Bom, fica claro que a pessoa não conhece absolutamente nada de clima e muito menos de geografia. Recomendo que leia os trabalhos do geógrafo Dr. Aziz Absaber e do biólogo Dr. Paulo Vanzolini, além, é claro, do meteorologista Vladimir Kippen. Sem essa base bastante primária, certamente se cometerá essas gafes da propagação de absurdos, exatamente como essa questão de rios voadores, outra hipótese sem nenhum fundamento. Quanto ao Kippen, eu recomendo enfaticamente que vocês assistam ao vídeo sobre o tema que deixarei aqui na descrição do vídeo. Tá? Bom, vamos começar primeiramente abordando a questão dos desertos. O clima desértico é descrito pela climatologia mais clássica como o clima máximo, ou simplesmente nós chamamos de climáximo. Tá? Isso significa que se chegou ao estado mais estável possível nas condições regionais, as quais só mudariam com alguma coisa bastante severa, sei lá, mudar o eixo da Terra, por exemplo. Tá? Então, dessa forma, são 3 as condições plenas para a formação e manutenção de condições desérticas. A primeira delas vai elencar a presença permanente ou pouco mutável de um sistema anticiclônico, onde as condições da atmosfera são inibidoras para a formação de nuvens, e quando chove é de forma localizada, torrencial e é provocada por nuvens de torres convectivas, que têm grande desenvolvimento vertical. A segunda, quando certa área geográfica está sob a influência de uma corrente oceânica fria, que leva então a atmosfera a um estado basal, bastante estratificada na parte mais baixa, pouco suscetível a absorver umidade da água do mar, influenciando assim, conforme os ventos predominantes da área ou da região, em totais pluviométricos muito baixos. A terceira situação clássica são os desertos formados a sotavento de grandes cadeias de montanhas, onde o escoamento atmosférico é forçado a cavalgar uma orografia. Aí, durante esse processo de subida, a umidade contida no ar vai se precipitar em forma de chuva ou neve e, após transpassar a elevação, ela vai comprimir-se adiabaticamente de forma seca, aumentando a temperatura e diminuindo a umidade ainda mais na região posterior a essa elevação. Tá? Também não se deve confundir deserto com desertificação. Tá? A formação de deserto, que é denominada como um processo de desertificação, portanto sob o controle então do clima, a atmosfera que está aí regendo esse processo, não tem nada a ver com a remoção de material biológico como a vegetação. Tá? Alguns estudiosos até denominam essa desertificação de desertificação ecológica, por se tratar do empobrecimento da vegetação, fazendo a costumeira confusão com o real processo de desertificação, que tem a sua origem na dinâmica da atmosfera, como diz aí o geógrafo e jornalista Dr. José Bueno Conte. Esse tema confuso e polêmico será tratado futuramente aqui no nosso canal. Tá? O segundo ponto abordado diz erroneamente que a floresta amazônica é responsável pela umidade da atmosfera do Brasil, do planeta, da Lua, sei lá da onde, tá? Olha, primeiramente, se árvores fossem as fontes de umidade, essa água deveria vir de algum lugar. Não precisa ser nenhum gênio para saber que elas não bombeiam água do solo para espalhar pelo planeta inteiro, tá? Isso é um enorme absurdo por 2 simples motivos. A maior parte das árvores lá espalham as suas raízes sobre a subsuperfície, portanto, elas são extremamente rasas. E é por isso que um dos principais motivos de quedas de árvores
na floresta será a própria chuva e os ventos. Tá? Então, a não ser que as florestas queiram cometer suicídio, elas fariam as nuvens para que essas mesmas nuvens fossem derrubar a floresta. Né? Chega a ser surreal, né? Não dá para aceitar um negócio desse. Tá? Então, o segundo absurdo que eles também vão elencar é que se torna numericamente impossível que a floresta bombeie água para todo o Brasil ou para todo o mundo, porque não tem esse volume de água para fazer isso. E também pelo seu ridículo tamanho superficial frente ao tamanho do planeta, ocupando aí cerca de 1% da superfície terrestre. Caso alguns tenham esquecido, nós temos aí 73% da superfície coberta por oceanos. E estes sim trocam massa e energia, portanto mandam água para a atmosfera. Não são as florestas que fazem isso. Tá? Como já cansamos de repetir, tem floresta porque chove e não é o contrário, tá? Lembrando do exercício proposto pelo Dr. Tiago Maia. Se por um passe de mágica você mandasse toda a floresta amazônica para o deserto do Saara, ela simplesmente morreria, ok? Um grande abraço para todos, fiquem com Deus, até a próxima.